Muito bem, professor Bruno de volta. Agora, para a gente encerrar a aula de lei dos partidos políticos, nós vamos resolver uma série de questões comentadas. Reservei para vocês aí aproximadamente 20 questões, 23 questões sobre a lei dos partidos políticos. Então vamos com muita atenção, com muito cuidado, resolver cada uma dessas questões, ok? A nossa primeira questãozinha, ela é do ano de 2013, ela foi cobrada para técnico judiciário do TRE do Mato Grosso do Sul. Olha só, assinale a opção correta acerca da lei número 9.096 de 95, que dispõe sobre partidos políticos. Letra A. Para desligar-se de um partido político, o filiado deve encaminhar ao órgão de direção municipal seu pedido de desligamento, que, se negado, deverá ser apreciado pelo juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Muito cuidado, por quê? Quando eu falo de pedido de filiação partidária, no caso, nós estamos nos referindo à desfiliação partidária autônoma, ou seja, voluntária, independe de deferimento ou indeferimento do juiz eleitoral. Então, com o trâmite dos 2 dias, do escoamento dos 2 dias, esse vínculo ele já se tornará extinto. Então, veja só, letra A, nós temos então dizendo que deverá ser a partir de uma negação. Não, mesmo no deferimento ou no indeferimento, esse vínculo ele se tornará extinto. Então, independe de deferimento ou indeferimento. Letra B. A decisão partidária, no sentido do deferimento do cancelamento da filiação, é necessária para que o vínculo com o partido torne-se extinto para todos os efeitos. Mais uma assertiva que diz que depende de deferimento ou indeferimento. Então, nós vamos aqui colocar como incorreto por conta dessa palavrinha deferimento ou indeferimento, uma vez que independe dessa situação, ok? Letra C. É proibida a filiação de um eleitor a um partido político antes do seu desligamento do outro partido ao qual era filiado. Mentira! Lembra que nós falamos que, havendo coexistência de filiação partidária, o que a Justiça Eleitoral procederá? Ela procede o cancelamento, ela mantém a mais recente, a filiação mais recente, e cancela as demais. Portanto, a letra C está incorreta. Letra D. A organização e o funcionamento dos partidos políticos são determinados por lei específica. Veja, a organização e o funcionamento é uma autonomia aos partidos políticos, não é determinado por lei, porque constará no seu próprio estatuto. Então, a letra D também está incorreta. Letra E. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos têm pleno acesso às informações de seus filiados, constantes do cadastro eleitoral. Muito bem. Os órgãos de direção nacional, somente eles, terão acesso pleno a quê, pessoal? Às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, ok? Então, a letra E é o nosso gabarito. Vamos conferir? Veja só. Então, veja, pediu na questão número 1 para assinalar a correta. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos têm pleno acesso às informações de seus filiados constantes no cadastro eleitoral. Letra A, corretíssima. Letra E, corretíssima. Vamos agora à questão de número 2. Questão número 2, veja só. Essa questão ela foi cobrada no ano de 2012 para analista judiciário do TRE do Ceará. Observe. A respeito do acesso gratuito ao rádio e à televisão, é incorreto afirmar que a propaganda político-partidária, quando eu falo propaganda político-partidária, é uma espécie, né? Uma espécie de propaganda
política, porque eu tenho a propaganda política como gênero e tenho as suas espécies de propaganda. Então, eu tenho a propaganda intrapartidária, a propaganda eleitoral, a propaganda partidária. Dentro da propaganda eleitoral, eu tenho as subespécies, ou seja, eu tenho a propaganda na internet, propaganda de rua, propaganda no dia da eleição. Nós vamos ver isso tudo na próxima aula, que é o nosso próximo tema de propaganda política, né? Bem, então veja, eu tenho que assinalar aqui a assertiva incorreta. Então, é incorreto afirmar que a propaganda político-partidária não sofrerá nenhuma interrupção no ano da eleição? Falso. Essa é a nossa incorreta. Por quê? Eu sei que no ano eleitoral eu vou ter uma interrupção na propaganda partidária no segundo semestre da eleição. Então, quando que eu vou ter essa interrupção? Interrupção no segundo semestre do ano eleitoral. Então, está falsa. Então, veja, vamos averiguar as outras. A propaganda político-partidária não contará com a participação de pessoa filiada a partido que não seja o responsável pelo programa? Verdadeiro. Não defenderá interesses pessoais? Não, porque somente defende interesses pessoais a propaganda eleitoral. Não divulgará a propaganda de candidatos a cargo eletivos? Verdadeiro, não divulga mesmo. E não defenderá interesses de outros partidos, com certeza. Defende apenas interesses do próprio partido. O gabarito, então, é a letra A. Não sofrerá nenhuma interrupção no ano da eleição? Falso, porque nós sabemos que sim, sofrerá interrupção. Próxima questão, questão de número 3. Vejamos o que ela traz para nós. Olha só, a questão 3 ela foi cobrada no ano de 2012, técnico judiciário do TRE do Ceará. Observe só. João resolveu desligar-se do partido ao qual estava filiado e fez comunicação escrita ao órgão de direção municipal. Então, ele fez comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que estava inscrito. O vínculo tornará-se extinto para todos os efeitos quando? Então, essa é a regra para desfiliação automática, desfiliação voluntária, não é? Qual que é a regra, portanto? A regra é: faça a comunicação por escrita ao órgão de direção municipal. Tiro uma cópia dessa comunicação, entrego ao juiz eleitoral de onde eu for inscrito e no prazo de 2 dias, escoando então 2 dias, o meu vínculo ele se tornará o quê? O vínculo se tornará extinto, ok? Então vamos lá. O vínculo torna-se extinto para todos os efeitos quando? Letra A. Lhe for comunicado o deferimento do desligamento pelo órgão municipal do partido. Mentira, porque independe de deferimento ou indeferimento. Falso. Quando for publicado o deferimento do pedido pelo juiz eleitoral. Mais uma vez, não tem nada a ver de deferimento ou indeferimento. For deferido o desligamento pelo órgão de direção municipal do partido. Falso. Letra D. Ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial que deferir o desligamento. Falso. E letra E. Se escoar o prazo de 2 dias contados da data da entrega da comunicação. Verdadeiro. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. Se escoar aí, então, o prazo de 2 dias contados da data da entrega da comunicação, gabarito letra E, conforme nós já assinalamos, ok? Dúvidas por enquanto? Vamos para a questão de número 4. Questão 4, vamos ver o que ela vai versar. Questão 4 fala o seguinte para nós. Ela é do ano de 2011, analista judiciário, TRE, Pernambuco.
não é documento necessário para instruir o requerimento de registro do Estatuto do Partido junto ao TSE. Quando nós estávamos explicando para vocês o que consta no requerimento para registro do Estatuto, então nós lemos ali tudo aquilo que é necessário. Nós vamos ter que assinalar para essa questão aquele documento que não é necessário para instruir esse requerimento. Letra A. O exemplar autenticado do inteiro teor do Estatuto Partidário inscrito no Registro Civil. É importante? Sim. Então, não é documento? Veja, aqui, ó, esse é documento. Então, eu tenho que marcar aquilo que não é documento. B. Exemplar autenticado do inteiro teor do programa do partido inscrito no Registro Civil. Eu preciso tanto ter o inteiro teor do estatuto quanto do programa. Então, a letra B é documento. Letra C. O nome e qualificação dos delegados credenciados para representarem o partido perante o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais. E aí, pessoal, eu preciso ter a qualificação desses delegados? Não. Então, não é documento essa qualificação. Não é documento. Letra D. Certificado do Registro Civil do partido político como pessoa jurídica no cartório competente do Registro Civil das pessoas jurídicas da capital federal. Essa certidão é necessária? É necessária, portanto, é documento sim. Letra E. Certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores e exigido por lei. É documento, lembra? Porque antes de eu fazer o registro do estatuto no TSE, eu preciso comprovar que meu apoiamento mínimo foi satisfatório. Exigindo todas aquelas regras, né? Quais são as regras do apoiamento mínimo? Caráter nacional, né? Eu preciso que esse partido político tenha caráter nacional. Quem vai assinar são eleitores não filiados a partido. Eu tenho um prazo de 2 anos a partir da aquisição de personalidade jurídica para fazer isso. O número de assinaturas tem que corresponder a 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com não menos que 0,1% décimos, né, distribuídos em cada um deles. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos de tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no LA Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.